No momento em que me casei com a dinastia, meu marido bilionário, Damien Blackwood, basicamente me trancou em nosso quarto por 7 dias seguidos. Ele só aliviou quando o teste de gravidez revelou 2 linhas rosas inconfundíveis. Então, sem dizer uma palavra, ele desapareceu. Durante toda a minha gravidez, ele não voltou uma vez. Nenhuma visita sequer. Para o mundo exterior, eu era a epítome da sorte. Uma mulher com uma mesada mensal de $1 milhão, casada com um homem que todos invejavam. E quando os médicos confirmaram que eu estava esperando gêmeos, meu status subiu ainda mais. Eu me permiti sonhar com um futuro brilhante e impecável. Mas quando chegou a hora de dar à luz, recusei-me a deixar Damien perto de meus filhos. Eu preferiria morrer. Quando ele finalmente voltou, seu rosto estava austero e gélido. O que é? Ele exigiu, sua voz cortante como vidro. Você deu à luz aos filhos de outra pessoa. Filhos. Isso teria sido um alívio. Porque em vez disso eu dei à luz cobras. Como exatamente eu deveria explicar isso? Com o teste positivo ainda quente em minha mão, Damien já tinha voado para supervisionar seu império global. Meses se passaram sem um vislumbre dele. Ele prometeu que voltaria para o nascimento, mas o destino tinha outros planos. Eu entrei em trabalho de parto mais cedo. A equipe médica que contratei ficou paralisada de choque no momento em que dei à luz. Ninguém se mexeu. Ninguém ousou tocar nos recém-nascidos. Minha mente percorreu todas as possibilidades aterrorizantes. Nasceram mortos. Deformados. Algo pior. Eu não conseguia me forçar a olhar. O médico-chefe, pálido como um fantasma, apenas balançou a cabeça. Então uma sensação escorregadia e fria deslizou contra minha coxa. Olhei para baixo e recuei horrorizada. 2 pequenas cobras estavam enroladas entre minhas pernas, uma preta, uma branca. Eu gritei, caindo da cama de parto em pânico puro. Cobras sempre foram meu maior medo. Onde estão meus bebês? Gritei, agarrando a manga do médico. O rosto do homem se desfez. Senhora Blackwood, nós os vimos sair. Cada último segundo, a filmagem de segurança. Eu não esperei. A filmagem confirmou. E então o mundo ficou preto. Graças aos céus o trabalho de parto veio mais cedo. Se Damien tivesse estado lá vendo isso, ele poderia ter me matado na hora. Eu teria aceitado filhos humanos, pretos, brancos, até mesmo uma mistura dos dois. Mas cobras. Isso estava além da crueldade cósmica. Paguei uma fortuna aos médicos para apagar todas as evidências, removendo cada gravação, cada som. Sozinha. Eu olhei para o terrário onde meus bebês cobras dormiam. Eu tinha que fazer um plano. Eles não podiam ficar. Não se eu quisesse proteger a reputação de Damien, por extensão, minha fortuna. A história de fachada era simples. Um parto complicado. Gêmeos perdidos tragicamente. Sob a luz da lua, eu o soltei na floresta. Só então desabei na cama, exausta. Mais tarde daquela noite, um toque frio roçou meus dedos. Estendendo a mão para o controle remoto, minha mão roçou algo suave e incrivelmente grande. Ah! Eu me sentei de repente, minha cabeça batendo na cabeceira, coração acelerado. Eles estavam lá, 2 cobras, uma preta e uma branca. A preta estava em minha mesa, a branca na mesinha de cabeceira ao lado do controle remoto que eu tinha acabado de tocar. Minha respiração falhou. Quem? Como? Eu soltei vocês. Tum, tum. A cobra branca cutucou o botão de temperatura do controle remoto 2 vezes. O frio no quarto começou a diminuir. Meu queixo caiu. Então, sem aviso, a cobra branca saltou no ar. Não, gritei, protegendo-me, mas ela pousou inofensivamente ao lado do irmão. Entre eles havia um par de meias grossas e felpudas. As 2 cobras bateram as cabeças suavemente como se estivessem se cumprimentando. Hesitei, estendendo a mão para as meias. Seus rabos balançaram furiosamente, me assustando. Lembrei-me de ter lido que um rabo chacoalhando poderia significar perigo. No momento em que sentiram meu medo, eles congelaram. Lentamente, tentei novamente. Desta vez, eles simplesmente observaram, olhos arregalados e inexpressivos. Deslizei as meias nos pés e seus rabos e romperam em alegria novamente. Cobras podiam realmente parecer felizes. Tremendo, estendi a mão. A branca esfregou meu pulso e se enrolou no meu braço como uma pulseira delicada. A preta o imitou. Eu tinha pulseiras de cobra combinando. Eu os observei balançar suas cabecinhas, batendo suavemente, como se estivessem mostrando contentamento. Uma lágrima escorreu pela minha bochecha. Tudo bem, eles eram meus. Que escolha eu tinha? Comecei a pesquisar sobre cuidados com animais de estimação exóticos, embora esses 2 se mostrassem notavelmente adaptáveis. Eles comiam qualquer coisa, de pepino do mar a frango frito, com igual entusiasmo. De baixa manutenção, resilientes e surpreendentemente afetuosos. Em pouco tempo, eu os estava criando como pequenos filhotes escamosos. Então a realidade bateu. Eu não tinha levado em conta o retorno de Damien. Uma tarde, enquanto eu os trançava em um padrão decorativo, o grito urgente da governanta ecoou pelo corredor. Senhora, o avião do mestre pousa amanhã de manhã às 8. Ele estará em casa à tarde. Eu quase caí da minha cadeira. Eu estava em uma missão.
Correndo pela ala da maternidade do hospital mais exclusivo da cidade, derrapei até parar ao lado de uma nova mãe segurando seus saudáveis meninos gêmeos. Pegue isto, eu disse, minhas mãos tremendo enquanto eu empurrava um cheque em branco para ela. Preencha qualquer valor. Apenas me deixe adotar seus filhos. Seus olhos se arregalaram ao ver o cheque. Ela hesitou por apenas um instante antes de concordar com a cabeça. No dia em que Damen voltou, guardei minhas pequenas cobras pretas e brancas em um quarto seguro e me acomodei na cama, aninhando os gêmeos humanos. Forcei a aparência de uma nova mãe cansada, pálida e frágil. Ele entrou, régio e frio como sempre. Seus olhos penetrantes, normalmente vasculhando relatórios financeiros ou o futuro de seu império, varreram-me. Eu tinha empoeirado meu rosto com um pó pálido para parecer fraca e cansada. Ele me entregou um cartão de crédito preto. Você mereceu isso, ele disse casualmente. Os bebês tinham uma vaga semelhança conosco, o suficiente para passar em uma emergência. Damen pegou um em cada braço, sua expressão ilegível. Sua mãe ficou emocionada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Finalmente, o legado Blackwood continua. Vivien, você é a heroína de nossa família. Eu ofereci uma risada tímida, tentando parecer humilde. Por favor, não procure no porão. Eu rezei silenciosamente. Então a voz de Damen cortou a celebração, baixa e perigosa. Você tem certeza de que estes são meus filhos? O quarto congelou. Até mesmo sua mãe, me dava em suas lágrimas, enrijeceu. Estes são os filhos de Damian, ela perguntou com a voz quebradiça. Eu tinha contatos em todos os principais hospitais da cidade. De todos os recém-nascidos que eu tinha observado, este par era o mais parecido. Claro que são, eu disse, endireitando os ombros. A voz de Damen baixou uma oitava, gotejando ameaça. Você tem certeza? Eu engoli em seco. Eu só tinha encontrado seu poder diretamente durante aquela primeira semana vertiginosa e as transferências bancárias mensais. Eu nunca tinha ficado cara a cara com ele. Sentido o peso de sua presença. Agora os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Por quê? Sim, absolutamente. Ele colocou os bebês de volta no berço e olhou para o relógio. Agende um teste de paternidade. O quê? No laboratório de genética, sentei-me no corredor estéreo, fingindo calma enquanto torcia o tecido da minha saia em nós. Eu não conseguia entender. Os meninos eram misturas perfeitas de nós, meus olhos, sua mandíbula. Como ele poderia sequer suspeitar? Ele estava secretamente esperando outra coisa. Olhei para ele. Ele estava encostado na parede, inexpressivo, mas irradiando pressão, tornando difícil respirar. Se ele descobrisse a verdade, eu não queria imaginar. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do chefe da equipe médica subornada. Está feito, senhora Blackwood. Um lampejo de alívio aliviou a tensão. Eu apaguei a mensagem. Os resultados confirmaram o que eu tinha pago. Paternidade verificada. Eu sequei meus olhos, fingindo lágrimas. Viu, querido, eu nunca te enganaria. O olhar ilegível de Damian permaneceu. Então ele rasgou o relatório em pedaços e o jogou no lixo sem dizer uma palavra, se afastando. Eu fiquei atordoada. Ele tinha me acusado, mas eu não recebi desculpas, mas eu não tive tempo para remoer. Meus filhos de verdade ainda estavam trancados no porão, esperando o jantar. Peguei minha bolsa e saí apressadamente. A limusine de Damen esperava na calçada, porta aberta. Mas antes que eu pudesse entrar, uma mulher impressionante em seda verde jade deslizou por mim para dentro do carro. O rosto dele suavizou enquanto ele se inclinava em direção a ela. As bordas frias e afiadas que sempre o definiam ao meu redor derreteram. Eu congelei. A memória voltou correndo. Damian uma vez amou outra, uma mulher que sua mãe desaprovava. Minha sogra queria uma esposa que pudesse garantir herdeiros, e eu era o compromisso. Na época, eu só me importava com o dinheiro. Agora, a ironia picava. Damian não se importava com a paternidade. Ele estava me punindo, provando um ponto sobre quem eu não era. Aquela primeira semana de desejo insaciável e punitivo agora parecia cruelmente irônica. Mesmo com meus impossíveis bebês cobras secretos, eu tinha 4 crianças esperando em casa. Chamei um táxi e corri de volta. O que encontrei lá dentro fez meu sangue gelar. 2 crianças adicionais estavam em minha sala de estar, tremendo e apontando para mim. Quem são vocês? Eu engasguei. 2 meninos pequenos estavam diante de mim, um com cabelo branco como a neve, o outro escuro como a meia-noite. Corri para o porão. O terrário estava vazio. Minhas pequenas cobras se foram. Mamãe. Os 2 meninos correram em minha direção, envolvendo os braços em minhas pernas. Nós podemos nos transformar agora. Cobras demoníacas estavam claramente em uma liga própria. Enquanto os gêmeos humanos ainda eram bebês indefesos, Onyx e Albus, meus nomes secretos para eles, já pareciam ter 3 anos. Graças a Deus Damian não estava em casa. Eu os levei apressadamente para o meu quarto, minha mente girando. Escutem com atenção, eu disse, segurando suas mãozinhas. Agora que vocês podem se transformar, vocês não podem ficar aqui. Se Damian descobrir, nós 3 estaremos em perigo. Vou conseguir uma casa para vocês agora mesmo. Vocês têm que se mudar imediatamente. Uma porta se abriu. Lá.
Estava a mulher do carro, Sylvia, com uma chave pendurada no dedo. Como você entrou? Exigi, protegendo instintivamente os meninos. Ela sorriu, cruel e triunfante. Damian me deu esta chave muito antes de conhecer você. No grande esquema, querida, você está invadindo. Os olhos dela pousaram nos meninos. Ora, já crescidos. Não é à toa que Damian suspeitou. Você não apenas traiu. Você trouxe seus bastardos para cá. Que audácia, senhora Blackwood. Espere. Eu avancei, tentando cobrir a boca dela, mas ela se desviou com facilidade. Senhora Blackwood, ela gritou, marchando em direção à escada. Eu girei, desesperada para esconder os meninos, mas era tarde demais. Então eu o vi. Damian estava subindo a escada principal no momento em que minha sogra estava descendo. Meu sangue gelou. Eu me postei na porta, um escudo humano. Eu não deixaria Sylvia passar, não importa o que. Eu disse, saia. Ela gritou, puxando um punhado do meu cabelo. Eu torci o pulso dela e a empurrei para trás. Foi por pouco, mas ela tropeçou, caindo dramaticamente no chão. Ah! Ela choramingou, lágrimas escorrendo. Damian, dói. Vivi. A voz de Damian estava parada. A mão dele me puxou para o lado. E enquanto eu tropeçava, a perna estendida de Sylvia me fez cair. Eu bati forte no chão, a testa rachando contra o canto do novo poste. Vermelho borrou minha visão instantaneamente. Damian, me ignorando, empurrou a porta do quarto. Não, eu ofeguei fracamente. Não. O quarto estava vazio. Sem crianças, sem cobras. Impossível. Sylvia se levantou, olhando com descrença. Eu os vi, um preto, um branco. Eles pareciam ter 3 anos. Ela disse que estariam condenados se Damian descobrisse. A expressão de Damian mudou de fúria para choque. Vivien, o quarto girou. Minhas forças se esgotaram e eu desmaiei. Quando acordei, Damian estava sentado ao lado da minha cama. O médico diz que é uma concussão leve. Você ficará bem depois de algum descanso. Eu toquei a gaze na minha testa. Obrigada, Sr. Blackwood. Ele hesitou, sem jeito. Eu não queria te puxar com tanta força. Não importa, eu disse secamente. Se você quer ficar com sua antiga paixão, tudo bem. Eu posso me afastar. Mas não desconte sua raiva em mim porque você não pôde se casar com ela. Isso não é culpa minha. Vivien, você deveria ir embora, Damian. Fechei meus olhos. Após uma longa pausa, o clique suave da porta sinalizou que ele tinha ido embora. 2 pequenas figuras emergiram de debaixo da cama. Se soubéssemos que a mamãe se machucaria, não teríamos voltado à forma de cobra, sussurrou Albus. Certo, Onyx acrescentou, com os punhos cerrados. Meus dentes de cobra cresceram. Eu poderia ter mordido aquela mulher má. Suspirei, puxando-os para perto. Onyx, Albus, este lugar não é mais seguro. Temos que ir embora. Eu tinha me casado com Damian por dinheiro. Meu papel era produzir herdeiros. O dele era fornecer segurança financeira. Simples. Mas ser falsamente acusada e fisicamente ameaçada, isso contava como um acidente de trabalho. E eu estava pedindo demissão. Os gêmeos humanos provavelmente seriam ignorados por Damian de qualquer maneira, então providenciei para que uma babá os levasse para um local seguro. Onyx e Albus se transformaram de volta em cobras, escondendo-se em uma pequena caixa ventilada. Com uma mala em uma mão e a caixa das cobras na outra, esperei a casa esvaziar, então saí com os milhões que havia ganhado por sobreviver a esse pesadelo. Mas a rota do motorista virou bruscamente, desconhecida. Motorista, onde você está me levando? Exigi. Eu acho que essa é a minha pergunta, o motorista disse, levantando seu boné de aba baixa. Encontrei seus olhos no espelho retrovisor. Era Damian. Onde? Ele perguntou, voz calma, mas perigosa. Você pensou que ia embora com meus filhos. Eu me lancei para a caixa, mas um aperto de ferro me puxou de volta. Sua força me imobilizou em seu colo antes que eu pudesse resistir. Quem te disse que eu tinha uma antiga paixão? Ele murmurou, o hálito quente contra meu ouvido. Pressionada contra ele, congelei. Minha mente piscou porque, espere um segundo, aquela sensação, havia 2 deles. Pensei que devia ter perdido a cabeça. Por 7 dias seguidos, Damian tinha parecido completamente normal, calmo, comum. Mas agora não havia como confundir. Ele tinha 2. Eu me movi ligeiramente apenas para ter certeza. Sim, definitivamente 2. Uma onda de arrepios me percorreu. Onyx, Albus, corram. Quieta. A mão de Damian pressionou firmemente contra minhas costas, me silenciando. Meus homens os trocaram antes de ele entrar no carro. Eles estão seguros em casa, sendo mimados. Lágrimas vieram aos meus olhos. Por favor, não os machuque. Eu não sei por que eles nasceram assim, mas juro que nunca traí. Mesmo que eu tivesse traído, as crianças são inocentes. Por favor, não desconte neles. A expressão dele suavizou, quase divertida. Você esteve criando 2 bebês serpentes esse tempo todo e nunca pensou em aprender nada sobre eles, hein? O guia de animais de estimação que eu encontrei era tão chato que eu adormeci na metade da introdução. Onyx e Albus pareciam fáceis o suficiente de criar. Por que eu precisaria de pesquisa?
Ah, minha esposa tola, ele murmurou, a voz caindo enquanto seu corpo se inclinava. Cobras têm 2 pênis. Certamente você entende agora. O quê? Espere. Antes que eu pudesse terminar, a boca dele se esmagou contra minha. A próxima coisa que soube, o mundo se dissolveu em um borrão de calor, movimento e lençóis emaranhados. Foi como reviver nossa semana de casamento. Só que 2 vezes mais intensa. Em algum momento no nevoeiro, a voz dele me alcançou através da escuridão. Sylvia não é minha ex. Ela é minha prima. Os rumores sobre mim, eles distorcem tudo. Você poderia ter apenas perguntado. Eu não queria te machucar naquele dia. Eu só queria ver as crianças. Eu cuidarei de Sylvia. Você não precisa se preocupar mais. Os lábios dele roçaram minha testa enfaixada. Seu tom carregava arrependimento, algo que eu nunca tinha ouvido dele antes. Quase parecia um sonho. Quando acordei, Onyx e Albus estavam soluçando ao lado da cama. Eu me levantei e agarrei suas mãozinhas. Ele machucou vocês. Eles balançaram a cabeça rapidamente. O Sr. Blackwood foi legal conosco, mas sentimos sua falta, mamãe. Alívio me inundou. E seus irmãozinhos, eles estão no berçário, dormindo profundamente. Cuidamos bem deles. Eu exalei trêmula. Os últimos dias foram um borrão de confusão. Certamente aquele sonho estranho, aquele sobre os dois, tinha sido apenas minha imaginação. Mais tarde, esgueirei-me discretamente para o auditório onde Damian estava dando uma conferência de imprensa. Ele estava alto no palco, todo charme e equilíbrio. Terno perfeito, postura perfeita e, felizmente, nada nele parecia fora do comum. Soltei um suspiro de alívio. Mas então, um arrepio percorreu minha espinha. Ele estava olhando diretamente para mim através da multidão, câmeras e repórteres, seu olhar fixo no meu com precisão desconcertante. Puxei minha máscara e óculos de sol, verificando se ainda estavam seguros. Tinha que ser coincidência. Ainda assim, aquele olhar, predatório, paciente, certo, me deu calafrios. Meu telefone vibrou. Uma mensagem dele. Espere por mim. Eu te levarei para casa. Então, esperei. 1 hora se passou. Depois, 2, cochilei na sala de espera. Acordei com o pescoço duro e verifiquei meu telefone novamente. Nada. Intrigada, fui ao escritório dele. A assistente dele olhou surpresa. Oh, senhora Blackwood. O Sr. Blackwood saiu há cerca de 90 minutos com a senhorita Sylvia. Eu congelei, as palavras afundando. Homens, cada um deles. Meu telefone tocou repetidamente com um número desconhecido. Eu o ignorei, furiosa enquanto dirigia para casa. No momento em que entrei, a governanta correu para me bloquear. Senhora, você deveria ir para outro lugar. O mestre disse que não é seguro. Não é seguro. Eu moro aqui. Essas foram as ordens dele. Isso foi o suficiente. Primeiro, ele desapareceu com Sylvia. Agora, ele estava me impedindo de entrar na minha própria casa. Eu empurrei e marchei para o andar de cima. O som de vozes elevadas me parou na porta do escritório dele. Que diferença faz se você tiver mais alguns filhos com sua prima? Veio a voz da minha sogra, afiada e furiosa. Eu congelei. O que ela acabou de dizer? O tom de Damian estava tenso. Mãe, nós vivemos entre humanos agora. Seguimos as leis deles. Sylvia é minha prima. Então você prefere que nossa linhagem morra? Mãe, a voz dele carregava exaustão. Eu já tenho Vivien. Não me diga que você começou a se considerar uma deles. O som de um tapa ecoou. Isso foi o suficiente. Eu chutei a porta. O que está acontecendo aqui? Damian se virou, assustado, uma marca vermelha florescendo em sua bochecha. Eu pressionei uma mão nela por instinto e ele segurou meu pulso suavemente. Por que você está aqui? Eu pedi aos meus homens para ligarem para você. A percepção me atingiu. Aquelas chamadas desconhecidas eram suas. Minha sogra zombou. Então você ouviu tudo. Nosso clã serpente está morrendo. 2 crianças não são suficientes para salvá-lo. Se você entrar no caminho. Suas pupilas se estreitaram como as de uma víbora. As de Sylvia também. Um arrepio percorreu minha espinha. Damian instantaneamente me puxou para trás dele. Sua voz ficou baixa, perigosa. Se você a quer morta, terá que me matar primeiro. Damian, Sylvia engasgou, descrença em seu tom. Nós somos da sua espécie. Ele deu um sorriso sem humor. Talvez, mas Vivien e eu somos perfeitamente compatíveis. Considerando como as coisas tinham acontecido na cama, eu nem conseguia argumentar. Sylvia corou. Mas nossos filhos teriam sangue puro. Onyx e Albus puderam se transformar semanas após nascer. Ele rebateu. A força deles já excede a minha. Você não consegue ver isso. Ela ficou em silêncio, os lábios apertados. Sua mãe sibilou, escamas brilhando sob seus olhos. Se você insiste em viver assim, então eu mesma removerei o problema. Antes que eu pudesse reagir, Damian apertou minha mão com força. Dor percorreu meu pulso e eu gritei. Pare, sua mãe gritou, batendo na mão dele para afastá-la. Mas a marca já estava lá, escura e sinuosa, um sigilo em forma de serpente enrolando-se em minha pele. O rosto dela ficou pálido. Uma maldição de laço de vida. Você atou sua vida dela. Você morre com esta humana. A voz de Damian estava friamente calma. Então, mãe, você ainda vai matá-la. Fomos expulsos logo depois. Lá fora. Meu coração ainda estava acelerado. Ela não vai tentar me matar secretamente. Vai, eu sussurrei. O polegar de Damian roçou a marca no meu pulso.
Não se preocupe, ele disse suavemente. Se você morrer, eu morro também. Para minha surpresa, Damian começou a me levar para todos os lugares. Foi uma reviravolta completa. Quando eu estava grávida, ele tinha sido um fantasma, comunicando-se apenas através de transferências bancárias. Agora, ele parecia incapaz de suportar ficar longe de mim. Uma noite, ele finalmente explicou tudo. Ele tinha me escolhido pelo meu papel em garantir a sobrevivência de seu clã. Mas minha diligência, minhas constantes mensagens diárias, meus textos de bom dia e boa noite, mesmo quando ele nunca respondia, o impressionaram muito mais do que ele esperava. Ele puxou uma mensagem antiga no meu telefone. Estou te enviando 30 milhões de desejos, 10 milhões para felicidade, 10 milhões para alegria, 10 milhões para boa sorte. Cocei minha bochecha, envergonhada. Eu apenas pensei que deveria manter contato com meu benfeitor. Fiquei preguiçosa, então pedi a uma inteligência artificial para gerar centenas de textos de bênção bregas. Esqueci de especificar que meu marido tinha menos de 30 anos. Ele sorriu sinceramente, e eu não consegui quebrar a ilusão dele. Sobre os outros 2 meninos, eu comecei. Eu sei, ele me interrompeu gentilmente. É impossível para nossa espécie manter a forma humana perfeitamente logo após o nascimento. Eu percebi imediatamente que eles não eram meus. Eu o encarei, atordoada, ele continuou. E eu também sabia que você manteria meus filhos de verdade em algum lugar seguro, então tudo tinha sido um teste, um jogo elaborado e cuidadoso. Ele tinha subestimado a força do amor de uma mãe humana. Eu teria enfrentado desgraça pública antes de entregar meus filhos. Quanto a Sylvia, ele esclareceu que, embora a espécie deles não considerasse os limites familiares um problema, viver entre humanos tinha alterado sua perspectiva. Ele não sentia nada além de afeição familiar por ela. Eu tinha interpretado mal a expressão dele como outra coisa. Mas o olhar dele para mim agora era mais feroz, mais profundo, mais consumidor do que qualquer coisa que ele já tinha mostrado a ela. Damian nunca se ressentiu dos 2 meninos humanos que eu adotei. Onyx e Albus os adoravam, cobrindo seus irmãos mais novos com atenção quando não estavam agarrados a mim. Anos se passaram. Os 4 meninos cresceram, cada um se destacando à sua maneira. Onyx e Albus, com seu rápido desenvolvimento, assumiram o comando dos negócios da família cedo, orientando seus irmãos humanos no mundo implacável da empresa. Com seus deveres cumpridos, Damian e eu pudemos finalmente viajar, livres para explorar o mundo juntos. Uma tarde preguiçosa, ele me envolveu em seus braços. Vamos ter outro. Dar à luz aos filhos dele tinha sido surpreendentemente fácil. Talvez fosse isso que ele queria dizer com compatível. Eu apenas lhe dei um empurrão brincalhão e voltei para o meu videogame. Serpentes podiam viver por mais de 1000 anos. Para nós, não havia pressa. Tínhamos todo o tempo do mundo. Ponto de vista de Damian. Eu sempre tive atritos com minha mãe, não por causa da antiga paixão imaginada dos tabloides, mas porque ela insistia que eu me casasse com minha prima Sylvia para produzir o herdeiro mais puro. Após longas negociações, ela cedeu, permitindo-me escolher uma mãe de aluguel humana. Novo na sociedade humana, eu precisava de alguém simplório, direto, uma pessoa improvável de entrar em pânico ou me questionar se minha natureza serpentina transparecesse. Entre todos os candidatos, Vivian se destacou, despreocupada, descomplicada e destemida. Eu me preocupei em assustá-la durante a gravidez, então deixei o país sob o pretexto de negócios. Os textos dela, centenas deles, me deixavam inexplicavelmente feliz. Eu pensei que ela apreciava o dinheiro que eu enviava. Eu não percebi que ela os interpretava como displicentes ou desdenhosos. Quando ela me apresentou 2 bebês humanos perfeitos, eu suspeitei de engano. Eu não gostava de ser enganado e temi que ela tivesse estado com outra pessoa. Daí, o teste de paternidade. Eu sabia a verdade, mas ela tinha mentido novamente. Eu estava com raiva, mas esperei. Eu queria que ela viesse até mim de bom grado. Quando Sylvia me informou que Vivien estava escondendo bastardos, eu não acreditei nela. No entanto, ver o pânico de Vivien me emocionou. Nenhuma serpente jamais tinha alcançado a forma humana tão rapidamente após o nascimento. Nossos filhos poderiam ser prodígios. Em minha excitação, agarrei o braço dela, nunca antecipando a interferência mesquinha de Sylvia. Quando Vivian caiu, enfrentei um confronto violento com minha prima. Somente a intervenção de minha mãe impediu o derramamento de sangue. Vivien me culpou. Eu pretendia explicar tudo, mas ela simplesmente foi embora. Eu interceptei o carro dela, passando-me por motorista. Vê-la tentar fugir me fez sentir algo estranho. Medo da perda. Talvez isso fosse amor. Eu não entendia. Tudo que eu sabia era que o pensamento de perdê-la, de vê-la envelhecer enquanto eu permanecia, me levava perto da loucura. Com o tempo, ela me ensinou a entender os humanos. Eu passei a viver entre eles perfeitamente. Agora, o futuro da linhagem serpente é irrelevante. Tudo o que importa é Vivien e a vida que temos pela frente juntos.